Então vamos aqui começar a última parte do capítulo 7. Nós vamos dessa vez olhar as páginas 96 até 99, os 3 últimos tópicos do desejo válido de ser amado. E para isso nós vamos começar dos círculos viciosos a partir dos quais nós estudamos nos encontros anteriores. Esse foi o primeiro círculo onde, de alguma maneira, nós, na segunda aula, nos focamos aos substitutivos desse amor. Então esse círculo terrível onde gerava tristeza, não merecimento, vergonha, corrente de força, tudo isso foi explodido nesse segundo aspecto, onde nós focamos em 2 principais aspectos: o terrível abismo e a grande vergonha compulsiva na qual nós nos inserimos para poder fazer com que esse abismo não seja enfrentado. E hoje nós vamos continuar esse assunto olhando um pouquinho mais a fundo na parte da vergonha, ou seja, na vergonha terrível de não ser amado e na vontade forçada de amor que nós aprendemos na aula anterior que não funciona. E, portanto, nós vamos então nos dedicar a um pouquinho mais na parte que funciona, nesse círculo virtuoso que nós vimos aqui, mas que de alguma maneira nos pede algo mais relaxado, menos sem corrente de força. E também algo que venha a nós de uma forma, um amor, um tipo de amor que venha a nós de uma forma mais relaxada. E muitos de vocês já repararam e fizeram assim: nossa, essa parte aqui é muito difícil, porque colocar foco nisso parece algo quase que impossível para mim. Amor de graça, amor relaxado, não vou receber isso nunca. No entanto, nós vimos, e o guia nos colocou com grande tranquilidade, que esta é a única maneira de nós conseguirmos essa situação de criar um amor saudável. Então vamos ver um pouquinho mais como é que isso pode acontecer e como que nós nos portamos perante isso. Então uma das formas é dizer: já sei. Então eu vou ter a brilhante ideia de desenvolver um novo tipo de atitude. Esse tipo de atitude é assim: eu vou ligar uma atitude minha chamada "tô nem aí". Ou seja, você me ama se você quiser, tá certo? Então você me dá o seu amor se você quiser. Agora, eu não vou dar nada para você. Eu não tô nem aí com você. E, portanto, você que se vire para ser amado. Então, obviamente, nessa situação, o que eu estou oferecendo para o mundo? Eu quero ser amado, mas não quero oferecer amor nenhum. Por quê? Porque eu tenho medo de depois não conseguir isso tudo. Então, isso só funciona se essas outras pessoas me derem tudo que nem mesmo eu estou disposto a dar a elas. E, obviamente, o que isso significa? Significa dizer que eu estou exigindo do mundo um amor incondicional. Não tem nada errado com o amor incondicional em si. Mas quando eu exijo um amor incondicional, significa dizer que eu preciso estar oferecendo também um amor incondicional. E como isso está sendo difícil para mim, obviamente, eu vou chegar numa situação onde esse amor incondicional que eu estou querendo receber inclui que as pessoas me amem mesmo que eu demonstre ter todas as minhas falhas, fraquezas, idiosincrasias da minha personalidade, também todas as minhas manias, as minhas deficiências de personalidade, as minhas intransigências. E tudo isso essa pessoa vai ter que lidar de uma maneira que ela vai receber exatamente aquilo que ela vai se machucar nessa relação comigo. Então eu estou oferecendo para ela uma chance enorme dela se machucar. E mesmo assim, eu estou querendo que ela me ame. Portanto, eu estou querendo ficar num pedestal de especialidade. Eu sou uma pessoa especial, eu estou querendo ser admirado, aplaudido, satisfeito, né? Mesmo oferecendo o pior de mim para as pessoas. E, obviamente, nesta hora, esse amor incondicional não vai funcionar. Ou seja, esse pedido que eu jogo ao mundo, nessa personalidade tô nem aí,
não funcionará e jamais funcionará. Por quê? Porque ela vai formar um pedestal especial de orgulho que ninguém vai querer me oferecer. Então, de alguma maneira, o que eu vou oferecer e o que eu vou conseguir com isso é um amor, é desejar um amor incondicional de uma forma imatura. E isso faz com que o amor incondicional, por mais belo que ele seja, por mais desejável que ele seja, ele não consiga ser obtido por mim, porque eu posso oferecer amor incondicional com meu esforço, mas eu jamais poderei receber amor incondicional sem esforço. E então eu chego a um lugar onde eu estou agora, na verdade, olhando para um amor diferente, ou seja, eu preciso criar uma situação onde eu reaprenda a amar. É como se eu estivesse olhando para isso e dizer, eu estou querendo perceber como é que eu resolvo aquele problema do amor relaxado, do amor de graça, e eu preciso então aprender uma maneira nova onde eu possa fugir desses aspectos da minha personalidade que são intransigentes, que são mandões e poderosos. Então eu começo a identificar que os meus movimentos egocentrados, ou seja, os meus movimentos que estão indo em direção ao meu ego, às minhas vontades específicas, precisando também eliminar as subjetividades, ou seja, a falta de objetividade. O que significa dizer isso? Fazer esses dois movimentos, ou seja, sair dos movimentos egocentrados e sair das subjetividades, significa dizer que o amor real é objetivo. Ele tem direção, ele tem intenção, ele refere-se a um objeto afetivo, aquela pessoa específica. E, portanto, ele não é algo subjetivo, algo que é assim, o amor incondicional, o amor para todos. Não, ele tem um objetivo. E isso é muito importante no nosso trabalho atual, porque vocês vão ver que essa falta de objetividade e essa excessiva preocupação comigo mesmo sempre nos leva a serem os maiores impedimentos do amor real. E, portanto, nós jamais chegaremos a um amor real, jamais reaprenderemos a amar se nós continuarmos nesta situação. Essas duas situações impedem o amor. Portanto, a nossa capacidade de amar sempre aumentará conforme for aumentando a nossa objetividade. Quanto mais objetividade no amor, quanto mais intencionalidade no amor, mais eu vou poder estar em contato com uma maior capacidade de amar. E, portanto, mais em direção ao meu objetivo eu estarei. Como que isso acontece? Bom, quanto maior for a minha capacidade para amar, maior será a minha disposição para fazê-lo. E, portanto, obviamente, com mais facilidade eu vou poder olhar para aquele terrível abismo da ilusão que diz eu não sei se eu vou receber amor de volta. E, portanto, isso me dá muito medo. Eu não sei se vale a pena eu objetivamente me entregar a essa pessoa, né? E achar que o meu amor não será correspondido, o tanto que eu desejo. E, portanto, conforme eu for aumentando a minha capacidade de amar e aumentando a minha disponibilidade para isso, mais facilmente eu vou lidar com esse processo aqui. Em seguida, eu vou olhar para esse abismo agora, que a gente se lembra, fraqueza, vergonha, humilhação, falta de dignidade para ser amado, ressentimentos, toda essa montoeira de coisas cinza que nos deixa uma ideia horrível do amor, não passa de uma completa ilusão. Ou seja, se eu estiver disponível a correr o risco, eu posso sim ter o amor que eu desejo. Mas para isso eu preciso abandonar essa ilusão. Eu preciso perceber que ela é apenas um exagero da minha parte imatura, da minha parte imaginativa, que me faz com que eu acabe ficando com uma falta de disposição para amar. E nessa falta de disposição para amar, eu só diminuo
ou paraliso a minha capacidade de amar e, portanto, nada acontece. Então, como que nós precisamos sair disso? A única forma será abandonar essa ilusão e esse exagero. E para isso, eu posso agora usar algumas dicas que o guia nos traz. Ou seja, abandonando a ilusão e o exagero, eu tenho a possibilidade de entrar num processo onde a capacidade de amar, a capacidade de desenvolver uma visão objetiva e imparcial da pessoa que me despreza, começa a aparecer aqui na esquerda como sendo algo que é em contrapartida de duas outras coisas. Essa primeira coisa é uma atitude submissa, uma atitude autoflagelante, é um masoquismo que incentiva nas outras pessoas um abuso, uma atuação de instintos doentios destas pessoas e, portanto, me leva a um lugar onde o meu amor certamente vai ser algo difícil de tolerar, algo difícil de lidar com ele. A segunda parte é uma parte que eu imagino que essa minha ilusão de ser amado vai me levar a cada pequenas mágoas, desapontamentos, e tudo isso, mesmo pequenos, vão ser uma tragédia. E, portanto, aquele abismo ele fica forte quando essas duas coisas, uma ou outra, acontecem na minha vida. Essas duas coisas, uma ou outra, ou uma mais a outra, versus essa outra, são impeditivas. Ou seja, a única forma de eu obter isso será não atuar isso. E então, isso nos leva a uma atuação um pouco diferente. Vamos ver como é que é isso. É mais ou menos como se eu dissesse assim. Na primeira situação, a atitude masoquista diz: eu faço tudo para você. Eu faço tudo por você. Você pode abusar de mim. Então eu dou autorização a essa pessoa para que me machuque. Nessa segunda situação, eu digo: nem a pau, Juvenal. Você não vai me machucar de jeito nenhum. Ou seja, eu entro naquela situação onde cada pequenina coisa que eu recebo vai ser um absurdo e, portanto, eu me isolo numa parede de vidro de maneira que eu vivo dentro de uma campânula. E, portanto, nenhuma das duas soluções certamente vão conseguir me resolver. No entanto, se elas forem aprendidas e percebidas de que são elas que impedem a lidar com esse terrível abismo de obter amor, eu começo a ter algumas possibilidades. E uma das possibilidades que o guia nos oferece, na verdade ele oferece 4 possibilidades, são essas aqui. Ou seja, a primeira, reconhecer as nossas emoções substitutivas, aquilo que nós estudamos no encontro anterior, que querem obter gratificação, que é aquela solução infantil, e manter viva a sutil corrente de força que obriga os outros a me amarem. Então, reconhecer que isso acontece na minha vida, isso significa dizer, olharmos para aquele círculo vicioso grande que nós vimos na aula 2, na parte do substitutivo. E, portanto, esse reconhecimento se torna importantíssimo de ser feito nesse momento. A segunda dica é reconhecer a perspectiva subjetiva, oculta, atrás das nossas reações emocionais. Os exercícios que a gente fez na parte 2 desse trabalho, na parte das substituições do amor, eles nos levam a perceber reações emocionais que fazem com que nós nos tornemos incapazes de amar. E, portanto, nós ficamos presos a esse terrível abismo que nós já vimos aqui e que nós queremos, de alguma maneira, superar. A terceira sugestão do Guia do Pathwork é reconhecer que é uma ilusão e que essa ilusão é responsável pelo nosso medo de ser rejeitado. Esse medo que nós temos é um abismo ilusório
E, portanto, reconhecer os efeitos de tudo isso causa a nossa personalidade e ao mundo à nossa volta. É necessário que nós paremos para reconhecer todos esses efeitos. E, obviamente, isso é dado naquele chart que nós vimos anteriormente da vergonha, onde existe toda a corrente de força sutil que faz com que o amor jamais seja possível, e também a possibilidade de impedimento que faz com que o amor real também não aconteça. Então, precisamos olhar para essas 4 possibilidades como algo que diga assim, pode ser que esse agora seja um caminho. Vamos continuar um pouquinho e fazer algumas referências dessas 4 situações com a outra coisa que nós já vimos também, que é essa aqui. E, portanto, a primeira delas, reconhecer as emoções substitutivas do amor, que querem gratificação e que formam uma sutil corrente de força que tenta obrigar os outros a nos amar, ela está conectada com ambas as situações que nós vimos, tanto a situação masoquista quanto a situação ilusória de que cada mágoa vai acabar conosco. Então, essas duas aqui, elas funcionam para que nós possamos reconhecer as emoções. Para que nós possamos reconhecer as emoções, nós precisamos estar em contato com essas nossas atitudes masoquistas ou com as nossas atitudes nem a pau juvenal. Eu não quero nem saber, eu não vou dar nada para você. E, portanto, essas duas situações vão fazer com que sempre nós entremos em corrente de força. E, obviamente, o que vai acontecer é essas duas alternativas aqui vão trabalhar fortemente nessa primeira fase. Nessa segunda fase agora, reconhecer a perspectiva subjetiva oculta em nossas reações emocionais que nos tornam incapazes de amar, ela tem relação apenas, ou pelo menos mais forte, com a parte nossa que é ilusória, ou seja, com essa parte nossa que diz assim, cada pequena mágoa de desapontamento vai ser uma tragédia. E, portanto, eu digo, não, nem a pau, Juvenal, eu não quero entrar nessa situação. E assim eu evito, elimino a possibilidade de aumentar a minha capacidade de amar. E, portanto, mais uma vez, agora olhamos aqui para a terceira sugestão, que é reconhecer a ilusão que é responsável pelo nosso medo de ser rejeitado. Então, agora eu vejo o quê? Eu vejo essa terceira aqui, que é a primeira parte, a situação, a escolha masoquista, a escolha onde as pessoas abusarão de mim. Então, nessa hora, eu faço tudo por você. O masoquismo incentiva o abuso e os instintos doentios das outras pessoas e eu acabo sendo vítima dessas criaturas. E, por último, nós olhamos aqui que é necessário também, como o guia nos coloca, reconhecer os efeitos que tudo isso causa à nossa personalidade e também às nossas relações que acontecem no mundo à nossa volta. E, portanto, nessa hora eu preciso olhar o processo como um todo, ou seja, todas elas vão ter interferência nesse meu processo de olhar o mundo à minha volta. Ou seja, novamente dizendo a vocês, porque isso é importante, eu só consigo desenvolver uma capacidade de dar amor e uma disponibilidade para dar amor quando objetiva e imparcialmente eu passo a olhar essa pessoa. O amor precisa ter direção, ele precisa ter intenção, ele precisa ter objetividade. E isso impede qualquer postura, qualquer atitude, qualquer tendência que seja masoquista, faço tudo por você e você pode me fazer de gato e sapato, ou então uma qualquer postura reativa do tipo, nem a pau, Juvenal, você que se vire,
e, portanto, eu entro numa ilusão de que qualquer pequena dor eu não vou sustentar e esse abismo, então, fica intransponível para mim. De uma maneira medrosa aqui e de uma maneira dizendo, tá vendo? Não tem saída mesmo, eu tenho que sofrer. Então, nós precisamos abandonar isso de uma forma que nós possamos entender o que acontece na nossa personalidade quando nós nos relacionamos com as pessoas desse mundo à nossa volta. Para isso, vai ser necessário muita perseverança e muita força de vontade. Eu acredito que todo mundo já percebeu isso. Obviamente, isso não é algo que eu vá aprender hoje e vá sair daqui sabendo fazer. Isso é um trabalho de vida e, portanto, esse é um processo contínuo. Então, essas dicas que o guia nos fala são metas que nós precisamos trabalhar. E ele também oferece 3 passos que precisam ser dados. O primeiro deles é desistir de procurar amor exclusivo, amor unilateral, amor irracional, ou seja, amores que funcionam apenas de um lado. E perceber que não ter esse amor não vai levar a nenhum abismo intransponível, porque, na verdade, esse amor não serve para nada. Ele é um amor absolutamente imaturo, ele é um amor que a criança dependente precisa, mas não que o adulto necessite. O segundo ponto é desistir desses pedidos imaturos da nossa criança, ou seja, essa parte nossa da criança que diz, esse abismo é intransponível, eu não quero mexer nisso e, portanto, eu vou bloquear completamente a oferta do meu amor, tô nem aí com você, aquele garoto sapeca que nós vimos mais à frente, e, portanto, eu preciso aumentar a capacidade e a disposição para dar amor. Isso faz com que, de alguma maneira, esse medo do terrível abismo e esse bloqueio comecem a enfraquecer, a esmorecer, como eu coloquei aqui. E o terceiro passo que ele nos oferece é necessário amadurecer esse medo de ser rejeitado, esse medo de ser desprezado, de ser menosprezado. E, portanto, olhar para isso com uma atitude diferente, uma atitude mais adulta, onde nós estaremos disponíveis para as outras pessoas. Mas algumas vezes, quando essas pessoas não quiserem nos amar, não quiserem nos oferecer aquilo que nós gostaríamos de receber dela, nós podemos nos retirar em silêncio, humildemente, dizer, ok, você tem todo o direito, eu posso respeitar o livre-arbítrio que você tem de não me amar. Ao fazer isso, eu respeito também o meu livre-arbítrio de querer continuar amando de uma forma objetiva. Então eu posso ir para o mundo dizendo, eu continuo querendo amar. Pode ser que eu não consiga amar essa pessoa específica, que me despreza, que me rejeita. Mas certamente existirão outras pessoas com quem eu possa oferecer essa objetividade do meu amor e essa intenção de oferecer algo que possa ser recebido e valorizado como algo bom. Então, basicamente, esse é um caminho, como o guia fala, um caminho de ascensão. Esse é um caminho que, de alguma maneira, nos leva para algo melhor, para algo mais alto, para algo mais espiritual, para algo que valorize essa relação ou esse encontro que nós estamos tratando como sendo algo sagrado, algo que está próximo, está próximo do divino. E é isso, então, que esse capítulo 7 termina por aqui. E eu gostaria de deixar vocês com essa sensação de que existe uma saída, existe uma possibilidade, existe um caminho, embora ele seja um processo de vida, que nos leve a momentos melhores. Existe um caminho para o alto, um caminho de ascensão. E eu então termino por aqui, deixando vocês com o final desse capítulo 7, que foi maravilhoso, e preparando já caminho, como vocês viram, entre objetividade e subjetividade, que nós vamos então tratar agora no capítulo 8, que será o próximo trabalho que faremos.